22 de abril de 1500, o dia do descobrimento do Brasil. Eu vou começar esse vídeo problematizando essa palavra, descobrimento. Isso porque cada vez mais essa expressão está sendo questionada por estudiosos que dizem que ela não representa muito bem esse fato histórico. Descobrimento é um termo eurocêntrico, uma vez que desconsidera os habitantes que já viviam nessas terras encontradas pelos portugueses. Podemos dizer que a expressão chegada dos portugueses ao Brasil seria mais precisa, porque reconhece a existência de povos autóctones nessas terras. Autóctones é o mesmo que nativos, pessoa que nasceu numa certa região, no território que habita. Mas ainda existe um problema nessa expressão. Não podemos dizer que os portugueses chegaram ao Brasil, afinal, naquele período, essa terra não se chamava Brasil. Quando a gente atribui um nome que não corresponde àquele período histórico, estamos cometendo anacronismo. Estão vendo a dificuldade que é para uma historiadora dar um simples título a um vídeo? Só por isso eu já mereço que você se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo. Bom, vou chamar então de chegada dos portugueses ao Novo Mundo e te desafio a encontrar a problemática existente neste termo. Se você encontrar, escreva aqui nos comentários, por favor. Quando buscamos por documentos históricos sobre este evento da chegada dos portugueses ao Brasil, sabendo que Brasil é anacronismo, nos confrontamos com dois registros. Um é o do mestre João, astrônomo que fez a descrição inaugural do céu e das estrelas dessa nova terra, contando inclusive da primeira observação europeia documentada do Cruzeiro do Sul, a constelação que viraria uma marca símbolo do país. E o segundo e mais famoso documento é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, endereçada ao rei de Portugal. Essa carta hoje é considerada uma espécie de certidão de nascimento do Brasil. Veja bem, eu vou ler um trechinho dessa carta que eu acho bem importante para tudo que a gente vai falar daqui para frente. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, vistos que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degredados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Isso há de agradar o nosso Senhor, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que lhes quiserem dar, já que o nosso Senhor lhe deu os bons corpos e bons rostos, como a bons homens. E creio que não foi sem razão o fato deles ter nos trazido até aqui. Esse relato de Pero Vaz de Caminha inaugurou alguns mitos, como a dos habitantes dessas terras serem bons selvagens, e no caso a gente está falando dos índios, e o da convivência pacífica nos primeiros dias de encontro. Isso, gente, é um mito e a gente vai falar melhor sobre isso. Como vocês sabem, eu estou me baseando nesse livro. Já mencionei no vídeo anterior. Bom, a essa altura, os portugueses já iam se sentindo donos e senhores dos destinos desta nova terra. A empolgação de ter encontrado essa terra não alterou a rotina e os interesses dos lusitanos. Quando eu falo lusitano, eu estou falando dos portugueses. O interesse deles nesse momento era buscar especiarias no Oriente. Então, por um tempo, eles não investiram em povoar e explorar essa terra que estava recém-descoberta. Eles deixaram para um futuro bem próximo. O que aconteceu? A concorrência internacional estava ficando cada vez mais acentuada, além dos questionamentos em relação ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em apenas duas nações. Isso fez com que os portugueses bolassem uma estratégia para evidenciar que eles eram os donos dessa terra. Inclusive, o rei francês, o Francisco I, questiona dizendo que gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e que excluiu ele dessa partilha. O rei de Portugal percebeu que apenas a soberania do Papa com um tal Tratado de Tordesilhas não daria conta de afugentar os corsários franceses que cada vez mais tentavam se fixar e construir terras por aqui. A saída foi criar frentes colonizadoras. Foi daí que surgiu um sistema conhecido como as capitanias hereditárias, que todo mundo já ouviu falar.
A filosofia desse sistema é simples. A coroa portuguesa não tinha condições de vir aqui e tomar conta dessa terra, certo? Então, o que eles fizeram? Eles delegaram, a coroa portuguesa delegou essa tarefa de colonização e de exploração para pessoas de confiança, membros da alta aristocracia portuguesa. O rei doava a posse perpétua de grandes lotes de terra para os donatários. Ao todo, 12 donatários receberam capitanias, que só poderiam ser transferidas hereditariamente ao filho mais velho. Esses donatários deveriam desenvolver a terra e podiam, inclusive, escravizar os indígenas. Olha só, se tudo isso que eu estou contando para vocês fosse um filme, como você imaginaria o desfecho dessa grande injustiça? Essas terras tinham um dono, tinha uma organização, embora os portugueses desconsiderassem que o que existia aqui era uma organização social. Bom, tinha uma cultura, rituais religiosos, amor pela terra, tinha uma vida. Isso tudo foi absolutamente desconsiderado. Agora a terra precisava ser povoada e colonizada, impedindo o ataque dos estrangeiros. Entre eles, já falei, os corsários franceses. Para povoar, era necessário achar algum tipo de estímulo econômico. Vamos então entender o que se praticava até então. O que tinha em abundância aqui, além, é claro, dos papagaios? Era uma espécie diferente de árvore. Ela era reconhecida como uma boa especiaria, porque ela tinha uma resina que garantia um pigmento vermelho muito raro naqueles tempos. Os índios tupi chamavam tal árvore de ibirapitanga. Uma pena que essa preciosidade vegetal logo foi dizimada pelo violento extrativismo deste período. Tanto a madeira quanto o corante que ela produzia eram conhecidos em outras regiões também, até mesmo na Índia. Em vários lugares o nome dado significava vermelho ou cor de braso. E é daí que surge o nome Brasil, atribuindo o nome, na verdade, pau-brasil a este tipo de árvore. Já em 1512, iniciou a exploração do famoso pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Mas olha só como o trabalho de fato acontecia. Você já ouviu falar de escambo? A gente ouve muito falar esse nome quando a gente está estudando esse período histórico. Escambo é uma prática de trocas. Os portugueses que ainda desconheciam essas terras, eles não iriam se aventurar pela mata para, enfim, cortar pau-brasil. Eles então ofereciam quinquilharias aos indígenas em troca da mão de obra deles, em troca do trabalho deles. Quinquilharias nesse período podemos chamar de facas, os canivetes, espelhos, pedaços de tecidos, coisas desse tipo. Em 1512, o pau-brasil daqui já estava circulando mundão afora na Europa. E com isso, internacionalmente, essa região se tornou reconhecida como Brasil. Lá fora, quando queriam mencionar as terras da América Portuguesa, eles falavam que era o Brasil. Apesar de ainda não ser o nome oficial. É bem interessante falar da escolha desse nome. Teve um impasse nessa escolha e esse impasse esconde questões complexas. Existia um interesse religioso, porque essa terra simbolizava o resgate de almas, convertendo os selvagens, no caso os índios, que eles consideravam selvagens, em cristãos católicos. E os cronistas cristãos diziam, inconformados, que o comércio e o interesse de materiais estavam vencendo sobre o lenho do Cristo. Um deles dizia assim, olha que interessante: lamento que deem mais importância ao nome de um pau que tinge panos do que aquele pau que deu tintura a todos os sacramentos porque fomos salvos, pelo sangue de Cristo que nele foi derramado. Isso tudo porque existia um impasse entre escolher um nome que remetia à cruz, que era a terra de Santa Cruz ou de Vera Cruz, inclusive lembra lá da constelação do Cruzeiro do Sul? Não sei, às vezes eu acho que tem relação uma coisa com a outra. Bom, justificando assim a missão evangelizadora por trás dessa conquista. Ou o nome Brasil, que remetia à madeira, que garantia o pigmento vermelho, que lembrava a brasa e que revelava mais o interesse comercial por trás da colonização. Vocês estão vendo como, de um lado, se você falar Vera Cruz ou Santa Cruz, você atribui isso mais a um cunho religioso, espiritual? E se você escolhe o nome Brasil, que lembra a brasa, que lembra a árvore que estava sendo comercializada, a madeira que estava sendo comercializada naquele período, isso, digamos, tem mais a ver com, digamos, interesses comerciais. Ou seja, a escolha do nome esconde uma prioridade. Afinal, se daria mais prioridade ao comércio ou à missão de resgatar almas? Por fim,
sobre a escolha do nome venceu a questão mercantilista. Mas esse livro também fala de uma tradição celta que daria uma outra interpretação ao nome do Brasil, e eu adorei essa parte. A citação presente no livro faz menção ao livro Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Então agora é uma pausa para uma curiosidade da mitologia gaélica. Olha que interessante. Segundo essa versão, existiu uma ilha atlântica perdida no tempo e no espaço, coberta por plantas e por árvores que tinha uma resina de substância tintorial conhecida como sangue de dragão. Essa resina garantia um pigmento de cor púrpura. Os celtas chamavam essa ilha de Ilha da Fortuna, e a expressão irlandesa para isso era Rai Brasil. Para os irlandeses, essa ilha é de cunho fantasmagórica. Ela surge e desaparece de tempos em tempos. O interessante é que essa ilha aparecia em alguns mapas europeus 125 anos antes da chegada de Cabral nessas terras. Muito curioso, não é? Será então que devemos o nosso nome à mitologia celta? O que vocês acham? Voltando então da nossa pausa pela curiosidade sobre o nome, eu vou falar agora um pouquinho sobre os interesses da colônia portuguesa em estimular a imigração para cá. Nesse momento surgem alguns cronistas que descrevem essa terra quase que como paradisíaco. Mas é curioso a discrepância que existe da forma como eles descrevem a natureza versus a forma como eles descrevem os nativos daqui. Se de um lado eles não se cansam de elogiar a qualidade da nova terra, de outro eles consideram os indígenas como selvagens, desumanos e cruéis. Um exemplo disso é o que Gândavo fala, um escritor português desse período. Ele diz coisas absurdas e eu vou citar algumas delas. A língua deste gentil toda pela costa é uma. Carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Ele continua. Ademais, eles seriam muito belicosos, matando seus prisioneiros e os comendo, mais por vingança e por ódio que por se fartarem. São estes índios muito desumanos e cruéis, não se movem a nenhuma piedade, vivem como brutos animais, sem ordem e nem conserto de homens. São muito desonestos e dados à sensualidade, e entregam-se aos vícios como se neles não houvesse razão de humanos. Que ousado, né? Chegar aqui e ter coragem de escrever dessa forma. Assim, os relatos dos portugueses vão criando imaginários em relação aos nativos dessa terra, sempre fazendo questão de evidenciar que eram seres preguiçosos, de fé duvidosa, tentando a todo custo justificar a necessidade de converter os índios ao catolicismo. A ideia dos portugueses deste período era propagandear a natureza e diminuir os nativos. Já alguns escritores franceses se aproximavam do que podemos chamar dos primórdios de um ensaio mais humanista, exaltando os índios e considerando um pouco mais a vida que os indígenas levavam aqui. O exemplo é um trecho do Michel de La Montaigne, acho que é assim que fala, escrito em 1580, que diz assim: voltando ao assunto, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos, e na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica em sua terra. Olha só, gente, o que ele já diz em 1580. Cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Por certo, em relação a nós, são realmente selvagens, pois entre suas maneiras e a nossa, há tão grande diferença que ou o são ou nós somos. Ou seja, ele muda, né, a reflexão, ele faz uma ginástica, ele se coloca, ele se questiona. Afinal de contas, quem é selvagem? São eles ou somos nós? Ou será que é o fato deles serem tão diferentes nos leva a considerá-los selvagens? Eu achei muito curioso saber que em 1580 existia um filósofo, não posso nem dizer que é um cronista comum francês, mas um filósofo que se questionava dessa maneira. Vale ressaltar que esse texto ele tem um cunho mais filosófico e não são todos os registros franceses que carregam essa característica.
Existe um projeto de estabelecimento colonial por parte dos franceses que desconsideravam o tal Tratado de Tordesilhas, chamando essa terra de França Antártica. Bom, agora tem algumas indicações preciosas de livros e documentários. Quem aqui já ouviu falar de Hans Staden? Ele foi um viajante e mercenário alemão que ficou famoso por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Ele foi prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses e após ele ser liberto, ele escreveu um relato que ficou muito famoso na Europa da Idade Moderna. O seu relato ele vem carregado de uma moral religiosa e de uma visão etnocêntrica, mas traz informações valiosas sobre a cultura dos Tupinambás e sobre a prática da antropofagia. O livro chama 2 Viagens ao Brasil, vale a pena. Uma outra indicação é de um documentário. Na verdade, eu não sei bem se é um documentário ou se é uma série, mas se chama Guerras do Brasil e está na Netflix. O primeiro episódio, ele fala sobre as guerras da conquista. E é interessante ver como que o Ailton Krenak fala sobre esse assalto que vulgarmente chamamos de descobrimento do Brasil. Gente, vale muito a pena ver esse documentário. É muito importante falarmos deste período histórico, do que aconteceu com os indígenas daqui, de como foi esse encontro ou esse desencontro, como você preferir chamar, entre essas 2 culturas que são tão distintas. A minha geração cresceu com base nos dados da história tida como oficial. E a gente sabe o quanto essa história é tendenciosa com base nos interesses dos colonizadores. Isso cria uma amálgama na sociedade, uma ruptura absurda, que desconsidera o passado do ponto de vista dos indígenas, que foram dizimados graças a isso que a gente chama de conquista ou de encontro. Percebe o quanto que isso diz respeito a um ponto de vista? Afinal, um verdadeiro morticídio teve início nesse momento. Uma população estimada na casa dos milhões em 1500 foi sendo reduzida a cerca de 800 mil hoje em dia. Isso com base nesse livro que eu estou mostrando, que foi publicado em 2015. São muitos os fatores que explicam esse desastre, e entre eles a gente pode falar também dos agentes patogênicos, principalmente as doenças varíola, sarampo, coqueluche, enfim, muitas outras. Mas a falta de imunidade não é o suficiente para justificar tantas mortes. O fato é que a colonização em si levou a uma exploração do trabalho indígena e foi também grande responsável por essa dizimação. Uma curiosidade é entender que, indiretamente, a colonização gerou um aumento de guerras internas entre tribos indígenas inimigas, porque houve alianças entre tribos que se uniam aos portugueses, outras aos franceses, outras aos holandeses. Essas alianças provocaram ainda mais conflitos, aumentando significativamente as mortes decorrentes de combates desses conflitos. Eles consideravam a catequese como um presente para os índios aliados e a escravidão como um destino, como um castigo para os índios inimigos. A liberdade estava em xeque, porque ou os indígenas se mantinham num sistema sendo catequizado, ou eles seriam escravizados, eles não tinham muita escolha. E aí eles diziam que isso era um presente, a catequese era um presente. Como que isso é um presente se você, ou você fazia isso ou você era escravizado? Percebem como que é complexa toda essa história? Existiam pessoas religiosas deste período que questionavam se os índios eram realmente humanos. Então, pela lógica colonizadora, era um presente catequizá-los. Era o mesmo que promovê-los a humanos e assim merecedores de serem catequizados. Os colonizadores declararam uma guerra justa, se sentindo no direito de matar ou escravizar as tribos que não se deixavam ser colonizadas. Bom, a questão é bem complexa e eu ainda me sinto incapaz de detalhar tanto nesta aula. O que eu quero principalmente era que tenhamos cautela diante de qualquer julgamento de conflitos contemporâneos. Que possamos reconhecer que nossa formação escolar, familiar, cultural, ela é insuficiente para tomarmos partido. Afinal, o nosso pensamento foi moldado dentro de uma estrutura colonizadora, de um projeto colonial. Percebem o quanto precisamos estudar, o quanto precisamos nos aprofundar, nos movimentar no caleidoscópio da história e assim reconhecer novas cores, novas formas, novos paradigmas.
Eu te convido a continuar comigo nesse caminho numa próxima aula. Até mais!